E aí, rapaziada, ó, aproveitando que aqui na sala de Among Us hoje saiu eu e a Larissa aqui como os infiltrados, vou bater um papo com você sobre neutralidade, né? Porque, assim, é comum a gente acreditar que não somos ideológicos, que estamos livres de qualquer ideologia e que, assim, é muito melhor. Afinal, nós devemos buscar a neutralidade, a imparcialidade, porque assim a gente teria uma visão mais clara e justa sobre as coisas. Inclusive, não são raros candidatos que se apresentam como nem de esquerda, nem de direita, são mais isentões. Aqui no YouTube mesmo, sempre eu leio comentários que dizem: muito bom seu conteúdo, mas você tinha que ser mais neutra pra gente chegar nas nossas próprias conclusões sobre os temas, de maneira individual. Mano, o problema dessa ideia é que ela ignora que nós já vivemos em um mundo cercado por ideologia e que a neutralidade, ela nem existe. Então, assim, se você vê alguém com esse discurso, você já sai correndo, porque ele é um discurso altamente ideológico e, nesse caso, manipulador. E fica aí que o vídeo de hoje é sobre isso. E aí, pessoal, o vídeo de hoje é nesse formato de gamer para divulgar para vocês o nosso canal na Twitch. O link vai estar na descrição desse vídeo, porque agora a gente vai começar a levar a palavra de Marx para os gamers também. Se você é novo por aqui, dá uma moral para essa iniciativa, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta, porque é muito importante toda essa participação de vocês, a inscrição de vocês e os comentários. E eu também queria agradecer, claro, o pessoal do Apoia-se, que tem mantido esse canalzinho nosso de pé. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. Neutralidade. Neutralidade, ela significa imparcialidade. É a ideia de que é possível viver nesse mundo sem tomar partido, sem se posicionar, porque assim você vai ter uma visão muito mais justa e imparcial da realidade. Ironicamente, esse pensamento não é nada imparcial. Na verdade, isso já é uma ideia da classe dominante. Mas a gente vai falar disso mais um pouco para frente, quando a gente for falar sobre qual ideologia é naturalizada e tratada como imparcial. Mas assim, ó, vamos começar do começo. Voltando a essa falsa ideia de neutralidade. Nem mesmo as palavras que nós usamos para nos comunicar são neutras. Nas frases que ouvimos e às vezes replicamos, tem conteúdos ideológicos explícitos e implícitos também, capazes de nos induzir, persuadir e até nos convencer das coisas. Mesmo quando a gente liga a televisão e pensa que está recebendo uma notícia neutra, como por exemplo, ó, a notícia: o MST invadiu uma propriedade. Essa frase não é uma frase neutra, que apenas descreve um fato. A palavra invadir nos remete à ideia de algo que é seu, tomado pela força. Ao usar a palavra propriedade, por exemplo, traz pra gente essa ideia de um ato violento movido contra algo próprio de alguém. E oculta também que, assim, o MST, ele somente entra em espaços que são improdutivos, abandonados e que não cumprem a função social da terra prevista na Constituição, inclusive. Por outro lado, se essa notícia fosse passada como: o MST ocupou um latifúndio que estava em desuso, traz pra gente uma ideia completamente diferente da anterior, mesmo a notícia sendo, em tese, a mesma. Outro bom exemplo de como as palavras não são neutras e são capazes de criar cenas e fatos no nosso imaginário, no nosso subconsciente, é quando a gente olha duas manchetes que contêm o mesmo conteúdo e a forma que elas são retratadas. Por exemplo, numa manchete dizendo sobre um menino branco: estudante de engenharia aceitava cartão de débito e crédito para vender drogas em Teresina. Aí a gente vai ver uma manchete sobre uma mesma pessoa, um menino da idade parecida que também vendia drogas. Aí sai assim: jovem
vende droga, jovem traficante é preso vendendo droga na periferia de São Paulo, por exemplo. Até a forma de se passar as notícias não são neutras, porque elas criam uma imagem diferente, dependendo das palavras que são usadas para construir essas notícias. Mas por que isso acontece? Vamos pensar no Brasil. Aqui, 5 famílias controlam 50% dos principais veículos de comunicação do país. Essas famílias têm seus interesses, elas são bilionárias, são também donas de terras, são parte das famílias que mais concentram renda no país. Aliás, no Brasil, 5 bilionários concentram patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população. E esses empresários pagam anúncios e propagandas nessas mídias aí que eu falei. Você acha que o dono da Friboi, por exemplo, vai querer que seja veiculado de forma positiva um movimento que propõe uma reforma agrária? Você acredita mesmo que, sei lá, o Jorge Paulo Lemann, que tem uma fortuna avaliada em 95,3 bilhões em um país tão miserável como o nosso, vai querer que os meios de comunicação apontem a desigualdade social como um dos motivos principais para a violência urbana, por exemplo? Nada disso. Mano, é muito melhor para esses caras adotar o discurso nada neutro sobre a meritocracia, ou que os jovens pobres que se sucumbem ao crime escolheram essa vida de bom grado, tá ligado? Não tinha nada pra fazer, resolvi virar bandido. É interessante também a gente pensar que os outros 50% que dominam a mídia, em sua maioria, também são financiados pela classe dominante do país. No livro A Ideologia Alemã, Karl Marx e o Engels apontam que as ideias dominantes numa época são as ideias da classe dominante. Isso porque a classe dominante é quem tem o monopólio do meio de produção, né? Dos meios de produção, que eu já conversei com vocês um pouco sobre isso, quando eu vou falar um pouco no vídeo sobre a diferença de comerciante e de capitalista, e já falei sobre isso também no vídeo explicando o que é comunismo, o que é socialismo, usando o filme do Monstros S.A., bota fé? Então, caso tenha dúvida nisso, é só voltar pra gente poder falar sobre isso. E falei sobre isso também no vídeo sobre vida de inseto. Mas, enfim, voltando aqui. Essas pessoas, eles têm um monopólio. Eita. O que aconteceu? Que foi? Praga, tava com pressa? Pra ficar entrando no túnel assim, mano? Oxi! Carai, velho, você tá de implicância comigo. Pô, velho, eu te vi na câmera entrando no buraco, velho. Embaixo aqui da cafeteria, mano. Mano, eu na cafeteria, eu tô lá no negócio, lá em cima, resolvendo o negócio lá do troço que tem que apertar o botãozinho. Eu não tô nem lá pra baixo, velho. Eu vi ela entrando no túnel pela câmera. Tá. Você tá de implicância comigo, velho, na moral. Tá bom, velho. Cara, foi a segunda vez. Primeiro você me viu no negócio lá, agora você me viu entrando no outro. Né, Você tá de primeira vez implicância comigo, na moral. Depois você entrando no túnel. Ô, cara, Porra, se tô você de estiver implicância. mentindo, se você estiver mentindo, você é muito filho da... Caralho, mas, mano, é verdade, cara. Quando eu tô mentindo, eu tenho problema pra mentir, tá ligado? Tem problema pra mentir? Tá jogando jogo que tem que mentir. Sei. Eu gosto de jogar o jogo, velho. Não quer dizer que eu sou bom, tá ligado? Mas assim, eu tô entrando no túnel, cara. Quer dizer que eu sou bom. Dos meios de produção e, consequentemente, a máquina de propaganda, que são instrumentos de produção simbólicos e ideológicos, né? As emissoras de TV, as grandes gravadoras de músicas, a indústria do entretenimento, os grandes estúdios de filme. Através de todas essas ferramentas materiais que as elites econômicas possuem, a gente acaba consumindo propaganda capitalista de tantas maneiras e por tantos lados que essas ideias deixam de ser vistas como ideologia e se cristalizam como se fossem naturais. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E assim, é a ideologia da classe dominante que faz a gente acreditar
que um país como os Estados Unidos, que é capaz de retirar o útero de mulheres imigrantes à força, prender crianças latinas dentro de jaulas, que já impuseram ditaduras militares em toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil, né, responsável por diversas guerras e o lançamento de bombas nucleares, sabe? Um país que desde 1858, alterna entre dois partidos com um programa, mano, praticamente igual, entendeu? Aí faz a gente acreditar que é um país que tem moral para criticar a democracia dos outros países, né? E que estaria interessado em levar democracia e liberdade para algum lugar nessa terra. Sabe? Essa ideologia que faz um policial dizer que a atuação dele em periferia é completamente diferente da postura dele no bairro de rico. E ninguém vê problema nisso, para geral tá natural. Essa ideologia faz a gente pensar que é natural que tenha mais pessoas sem casa do que em casa sem gente, mesmo que isso faça com que diversas pessoas, mano, morra de frio e de calor todo ano. Mesmo que isso faça pessoas terem que morar na rua, ser humano viver na rua. Essa ideologia faz a gente passar na frente de um mendigo e se acostumar como se isso fosse natural, mano. Como se o mendigo fosse uma pessoa que merecesse estar ali, uma coisa natural, só porque ele não tem dinheiro, sabe? Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui nesse jogo, sabe, hoje. Que essas ideias são tipo esses bichinhos aqui, ó. Tipo eu e a Larissa. Inclusive, quem tá jogando comigo é a Larissa do Revolu Show. E assim, essas ideias é tipo isso. Tipo esses bonequinhos que a gente tá aqui. É como um impostor, mano. Tá no meio da ideologia e é altamente forte, interfere em tudo que a gente faz e a gente não percebe. A gente tá ali do lado, alimentando isso, sabe? A ideia da existência de uma neutralidade ajuda determinados grupos. Ela faz parte de uma tática da elite que ocupa uma posição hierárquica de poder e privilégio. E aqui eu tô falando de privilégio de verdade, mano, nesse caso, sabe? Não é essas coisas que tudo na internet o povo chama de privilégio, não. Tô falando de ter jatinho mesmo, mansão, carro de luxo, uma vida cheia de regalia, coisa impensável pra gente, mano. Coisa impensável. E é com esse discurso da existência e da busca de neutralidade que surgem os movimentos que querem impor suas ideologias, como a caça a tal ideologia de gênero que a gente viu, que na verdade queria impor outra ideologia de gênero, né, mano? Uma ideologia de verdade, que é o machismo, que isso é de verdade uma ideologia de gênero. Isso daí não é a loucura da cabeça dessas pessoas de acreditar que educação sexual nas escolas é ideologia de gênero, sabe? Como dizer que, sei lá, que a cor da roupa interfere na sexualidade da pessoa. Como se isso não fosse uma coisa ideológica. É ideológica. Ou o surgimento das aberrações políticas, que se coloca aí como nem direita nem esquerda, como gestor, que é o que a Sabrina Fernandes chama de pós-política, né? Ou, por exemplo, o meu exemplo preferido, que é o Escola Sem Partido, que se apresenta como um movimento que quer acabar com a ideologia e com a doutrinação marxista nas escolas. E como eles querem fazer isso, né? Em suas propostas, eles falam de mecanismo de delação para os alunos, censura e punição para os professores, né? Estabelece uma gestão autoritária nas escolas, né? Mano, pra vocês terem ideia, os caras falam de ter presença de fiscal na sala de aula, mano. Fiscal. É uns caras que nunca deve ter pisado na escola pública e não sabe que na escola pública o professor demora 15 minutos pra tentar começar a dar a aula dele, senão ele não consegue. Não sabe que o professor tem que levar canetão pra escola porque não tem isso na sala de aula, sabe? Ou não existe doutrinação marxista nas escolas. Mas assim, de fato não é neutra. Porque não existe neutralidade, tá ligado? A escolha do currículo escolar, por exemplo, já é um exemplo de que não é possível fazer uma escola neutra. Porque como vai ser escolhido os temas que entram no currículo? Vai botar os meninos para estudar tudo que já foi produzido na ciência humana, na ciência... Não tem como, né? Quais são os assuntos que não serão trabalhados em sala? Quais vão entrar no currículo e quais vão sair?
como a escola vai se chamar? Vai se chamar o quê? O nome de um santo católico? O nome de um apoiador da ditadura? O nome de algum parente de político? Ou o nome de alguém que contribuiu de fato para a educação? Sabe? O nome de alguém que de fato teve um trabalho ali. E já que eu tô falando de educação, né? Aproveitar aqui, queridos amigos gamers, que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo aqui sem falar do patrônomo da educação brasileira, que eu carinhosamente prefiro chamar de o terror da escola sem partido, senhor Paulo Freire, né? Sobre a neutralidade, ele diz o seguinte: não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Sem falar da vermelha. Mano, vocês estão ligados de quanto que isso tem que incomodar mesmo o pessoal de escola sem partido? Eu vou deixar aqui, vocês dão uma olhada, o nome do livro dele em que ele fala sobre isso, alguns textos também, que eu quero que vocês dão uma olhada depois de assistir esse vídeo, viu? Quero que vocês deem uma olhada no conteúdo que vai estar aqui como as fontes. Ao contrário do que se imagina, quando alguém deixa de se posicionar de forma clara, ela não está sendo neutra ou imparcial. Pelo contrário, significa que ela tem permitido que essa ideologia, né, já cristalizada, continue sendo replicada sem nenhum estranhamento, sem ninguém estar questionando, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, comenta, curta, ativa o sininho, né? E você, gamer, você, não se esqueça de checar o material que tá no comentário fixado nesse post, não. Na moral, dá uma lida lá, dá uma olhada lá no meu Instagram. Pra quem tá começando a estudar marxismo, tem uma lista de indicação só de livros sobre marxismo, pra quem tá chegando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que vai ser bem legal também. Entendi. 10 segundos. Não, beleza, eu não vou nem comentar nada, não. Já votei, o meu já tá votado. Olha que trouxa vocês são. Que ódio, mano. Caralho, obrigado, moleque. Aleluia. Ô, Laura, você podia ter matado um dos dois que você ganhava. Ai, que ódio.